Tudo bem, gente? Professor Jefferson Nascimento, sou doutorando em teologia na PUC do Paraná. É um imenso prazer estar com vocês aqui na no 17º encontro de estudos de teologia da Faculdade Teológica Sul-Americana. E hoje eu quero abordar com vocês a seguinte temática: violência urbana nos grandes centros das cidades brasileiras. É um artigo que eu elaborei agora, faz parte de um livro que eu tenho publicado na internet, na Amazon, Violência Urbana e os Desafios de Realizar Missões. Está lá na Amazon. Quem quiser conhecer o nosso trabalho pode visitar lá e conhecer. Esse trabalho eu estou dividindo agora em artigo, e a primeira parte dele é justamente isso, uma pesquisa que vai identificar os geradores de violência, os fatores de violência na questão urbana, né? Então, o presente trabalho tem um propósito de fazer uma reflexão específica e geral acerca da violência urbana nos grandes centros. No Brasil, o fenômeno urbano transformou as cidades em organismos caracterizados de modos diferentes. E são essas diferenças que, segundo alguns autores aqui apresentados no texto, produzem essas desigualdades. Um dos fenômenos desta produção é a violência urbana nos grandes centros das grandes cidades brasileiras. Para a progressão do objetivo geral, foram propostos os seguintes objetivos. Número 1, compreender a definição de urbanização e por que os grandes centros se tornaram violentos. Número 2, refletir como vivem as sociedades nestes grandes centros. E, é claro, número 3, contextualizar uma abordagem reflexiva que contempla o fenômeno da violência urbana e a necessidade de políticas públicas e ações sociais que previnam e que amenizem a violência. Então, conhecer a violência é essencial para combatê-la nos grandes centros. E esta é a missão que nós temos que enfrentar com muitos desafios. A metodologia utilizada consiste, é claro, numa pesquisa bibliográfica, e ela servirá para contribuir para ampliação, para a compreensão a respeito dos aspectos que envolvem o tema da violência urbana. É de fundamental importância porque suscita questionamentos de interesses acadêmicos e também sociais, não é? Que interesses são esses? Descobrir como funcionam os grandes centros. Por que acontece a violência nesse centro? Por que os ambientes se tornam tão violentos? Então, é muito importante. E tem uma importância acadêmica, porque do ponto de vista acadêmico é ali que nasce o debate, né? Onde se buscará fazer apontamentos sobre possíveis soluções e intervenções para prevenir e amenizar a violência. A problemática deste artigo constituiu na seguinte questão: quais são os norteadores das violências nos grandes centros? Com a pesquisa concretizada, notou-se que foram atingidos os objetivos propostos, ou seja, quando se concluiu o artigo, se identificou que se sabia os norteadores dessas violências. Foi possível identificar que a urbanização e a procura por lugares que na sociedade atual representam o atual de bem-estar tem uma ligação direta e proporcional com o desenvolvimento nesses grandes centros, onde o processo de buscar o urbano se dá em virtude de estar no urbano, uma oportunidade de vida melhor, ou seja, as pessoas vêm ou vieram do interior em busca de uma oportunidade de vida melhor.
Quantas reportagens nós vimos assim, de pessoas dizendo que foram para os grandes centros em busca de uma oportunidade de vida melhor. Porém, quando a gente faz uma análise de todo o contexto, a gente identifica que essa busca gerou um crescimento demográfico explosivo de 1982 até 2000, que foi as últimas pesquisas de censo do IBGE relacionada a isso. Então, em 1982, nós tínhamos 17% das pessoas no centro, nos grandes centros, e 83% na área rural. Com a industrialização, o crescimento das grandes indústrias e a busca por novos empregos e novas oportunidades, reverteu. Hoje nós temos 12, alguma coisa por cento na área rural e 88% da população nos grandes centros. E esses crescimentos desordenados gerou, claro, nas favelas, no acúmulo de gente que nós temos nos grandes centros, sem nenhuma preocupação do poder público em organizar, sem nenhuma preocupação de políticas públicas no sentido de saneamento básico, da questão educacional, só foram trazendo e permitindo que essas pessoas chegassem aos grandes centros sem nenhuma estrutura fornecida pelo próprio governo em si. Então, cabe ressaltar que a procura pelas áreas mais desenvolvidas revelou a fragilidade das políticas públicas e a falta de um plano de desenvolvimento nacional que contemplasse o contingente de pessoas oferecendo qualidade de vida. Aí o Berman 2015, vai trabalhar dizendo o seguinte: a violência é um tema complexo, não por se tratar de um conflito que influi diretamente na formação e desenvolvimento do ser, mas por se tratar também de o futuro de uma sociedade e também por abordar a intervenção na esfera pública. A intervenção da esfera pública nesse sentido foi péssima. Aí o Castel, 1983, na página 19, ele diz assim: por sua vez, é um fenômeno ainda em progresso em todo o mundo. Possui várias definições com viés diferentes, os quais a concentração espacial de uma população a partir de certos limites de dimensão, intensidade e difusão de sistema de valores e atitude é denominado de cultura urbana. Então aqui ele aponta para o problema da cultura urbana em si. O Ferrara diz assim: verificando as vertentes conceituais, Ferrara 2008, onde a primeira ligação ela é feita direta com o espaço e o preenchimento desse espaço, que pode ser mudado, pode ser organizado e trabalhado. Essas organizações do espaço podem ser limítrofes populacionais e de intensidade, indo de encontro da primeira definição, que é mais objetiva e não tão complexa, né? Então, esse espaço, essa organização desse espaço, ela deve ser bem produzida. Caso contrário, a intensidade desse espaço pode gerar um grande problema. Não é? Então, Castelli diz assim: o sistema cultural característico da sociedade industrial contemporânea é um dos grandes problemas, não é? Geradores de violência, porque é através desse sistema cultural, industrial, né? As pessoas vêm em busca das grandes indústrias, mas sem nenhum planejamento estrutural. E a cidade não está preparada para receber um contingente de migração. Então essas pessoas se abrigam aonde? Aonde pode. Vivem como pode, moram como podem.
em busca de uma oportunidade de vida melhor. E isso gera esse contingente de pessoas nos grandes centros, que, por consequente, é um gerador de violência. Pode-se verificar que tal definição, no caso de Castel, encontra-se sustentação nas convenções modernas, nas quais as determinações vêm do urbano. Urbano este, que é o espaço ocupado por uma grande população de alta densidade que tem maior importância social do que a outra, né? A outra que já está estabelecida, já está instalada, já tem moradia própria, já tem casa própria. Portanto, essa importância social, entende-se que o efeito de sobreposição do urbano sobre o rural, e mais ainda a divisão rural e urbano, Castelli, 1983, diz o seguinte: a cidade não está resumida em sua delimitação fisiogeográfica. Ela deve ser analisada a partir de um todo, interage diretamente com as partes, com as características dinâmicas e são sujeitas a mudanças. Então, esse avanço está ligado com o ambiente rural. O ambiente rural e urbano estão diretamente ligados. Uma pessoa que vive num ambiente urbano não está acostumada a viver numa sociedade como os grandes centros, uma sociedade totalmente violenta. E essa migração, além de proporcionar violência em massa, ela também torna muitas vítimas dessa violência, que são aquelas pessoas que vêm do interior e não sabem como viver num centro, nos grandes centros, né? Que as pessoas enfrentam diariamente a questão da violência que no interior não enfrentam. O Brasil teve o seu processo de urbanização intensificado a partir da segunda metade do século XX, com uma estreita relação com a industrialização e o esvaziamento rural. O avanço dessa industrialização a partir da década de 70, né, começa lá a partir de 60, começa em 60 e vem ampliando, né? Ampliaria de sobremodo o seu poder modernizador, inclusive da agricultura. Contudo, esse poder foi parcial, tanto no sentido que o progresso atingiu majoritariamente alguns setores agrícolas, algumas regiões, pelo fato de que o êxodo rural, tanto gerado pelo progresso quanto gerado pelo atraso, só foi em parte produtivamente absorvida pela economia urbana. Então, nós temos dois fatores aqui, né? O êxodo rural, pelo progresso, quanto pelo atraso. Em alguns lugares, o progresso gerou essa migração, em outros lugares, o atraso. E a violência urbana pode ser um dos principais focos de pesquisa na sociedade brasileira e mundial, constituindo talvez como um dos maiores desafios da gestão pública. Entender isso. Partindo dessa perspectiva, o planejamento urbano se faz imprescindível na relação do todo com as partes e atua como um agente na estruturação das partes como um todo. As áreas de urbanização desordenada fazem com que surjam bolsões no tecido urbano, que se constituem em áreas de potenciais para desenvolvimento da violência urbana, uma vez que os indivíduos que vivem nesses espaços encontram dificuldade no que diz respeito à acessibilidade à educação, equipamento, lazer, culturas e outro. Isso faz com que diminuam as oportunidades de inserção na sociedade, levando no aumento de novos indivíduos no crime. É válido também ressaltar que a violência urbana está presente em todas as classes sociais. No entanto, no extrato mais pobre, onde as oportunidades são limitadas, que ela se intensifica. Então, a gente conseguiu identificar isso na pesquisa. É claro que aqui eu não tenho tempo para falar sobre tudo isso, mas a gente trabalha todas essas temáticas dentro do artigo. Espero que logo ele esteja publicado e disponível para todos vocês.
Eu tenho muitos outros artigos aí publicados na internet sobre violência infantil, violência de gênero, violência contra a mulher, enfim. Se vocês tiverem interesse, basta digitar o meu nome na internet, Jeverson Nascimento, Jeverson, e vocês vão me encontrar aí os meus trabalhos. Um grande abraço, foi um prazer estar com vocês, fiquem com Deus.